Muito bem, chegamos então à segunda dispensação, a consciência. Adão e Eva, eles têm 2 filhos, um se chama Caim e outro Abel. A Bíblia diz que Caim era do mal, Abel era do bem. Houve um dia que eles vieram trazer oferta para ofertar a Deus, e a Bíblia diz que Deus recebeu a oferta de Abel, mas a de Caim Deus rejeitou. E Caim ficou então enciumado do seu irmão e resolveu a matar ele. Mas Deus, antes de Caim matar o seu irmão, Deus advertiu a Caim, dizendo: Olha, o pecado está à porta aí, te rondando, mas cabe a você dominá-lo. Isso traz para nós, para o Novo Testamento, uma ideia de que o homem ele está sujeito ao pecado, mas ele tem também de Deus a graça do domínio próprio. Nós podemos dominar o nosso desejo de pecar ou não, está em nós. Nós podemos até ser pecadores por sermos surpreendidos numa determinada situação, mas Caim, ele foi advertido por Deus e Deus disse para ele: tu tem que dominar esse desejo de vingança, de ira que está dentro de ti. E é isso que Deus muitas vezes ele pede para mim, para você, para que quando surgir uma situação assim, nós venhamos pedir a graça de Deus, para que Deus nos ajude a não nós ferir, matar, o magoar até mesmo, ou nos vingar de alguém, como fez Caim. A Bíblia diz que quando a oferta de Caim ela foi oferecida, Deus rejeitou. Abel trouxe dos seus rebanhos e Caim trouxe sementes do campo, a diferença entre as 2 ofertas. Mas não é isso que levou Deus a rejeitar uma e aceitar a outra. O que Deus ele deseja é receber a sinceridade do coração. Então Paulo diz: cada um contribua segundo as suas eh, posses e segundo colocou no seu coração e com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, antes de Deus receber a oferta, Deus tem que receber o ofertante. Aí que está a diferença, não é a quantidade, não é o valor, não é porque era rebanho ou semente, é porque o coração de Caim já estava ali endurecido, enraivado, irado e desejando ali a se vingar do seu irmão. Após a morte de Abel, Deus dá a graça para Eva, para ela gerar novamente um outro filho que venha a ser aquele filho que vem ficar no lugar de Abel. Então, ali, o segundo, o terceiro filho, na verdade, de Adão e Eva, chama-se Sete. Ali começa a linhagem vermelha, aonde o homem ele começa a clamar o nome do Senhor, começa a invocar o nome do Senhor. Então, Sete, ele foi aquele homem que começou a orar a Deus e buscar a presença de Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 25 e 26. Lameque. Quem foi Lameque? Lameque, ele foi o pai de Noé. Noé foi um homem que viveu em um período onde a humanidade ela tinha se tornado muito corrompida e Noé ele se desviava do mal. E ele achou graça diante de Deus quando Deus desejou destruir a terra com o dilúvio. Ali fala a linhagem do Redentor prometido, da onde que Jesus viria, é a linhagem vermelha que você vai acompanhar nas outras páginas consequentes para frente aí que nós vamos estar estudando. O mundo no tempo de Noé ele se torna muito corrompido, muito pecaminoso, ao ponto de, a Bíblia diz em Gênesis 6:6, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E ele disse: eu vou destruir o homem e todos os animais da face da terra. Então Noé, quando ele achou graça, é porque Noé ele se desviava do mal e ele buscava fazer as coisas certas, e Deus viu aquela atitude de Noé e falou para ele: constrói uma arca e coloca dentro da arca a tua família, os animais contigo, porque eu vou destruir a terra. A Bíblia diz no livro de Pedro que Noé ele levou 120 anos. Pedro chama Noé de pregoeiro da justiça. Ele levou 120 anos para construir a arca. Enquanto ele construía, muitas coisas Noé ele enfrentou, como caduco, porque naquela época não chovia, tu tá louco, porque está construindo um barco desse tamanho,
porque tu ouviu uma voz, disse que essa voz te falou, mas Noé ele creu, ele teve certeza em Deus. E é isso que nós temos que crer, é ter certeza na palavra de Deus, nas promessas de Deus, e a nossa arca hoje, ela é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor disse: "Destruirei o homem da face da terra". E então nós vamos ver na próxima página a construção da arca e também o dilúvio vindo sobre a terra para trazer juízo sobre aqueles homens pecadores.